boa tarde a todos. Eu queria tratar com vocês de um tema que aparentemente é um tema muito simples, um tema até muito singelo, que é a ideia justamente da chamada execução atípica. Essa ideia que ficou tão famosa no Código do Processo Civil anterior, pelo menos para as tutelas de prestações de fazer, não fazer entrega de coisa, a partir do artigo 461 e do artigo 461-A, mas que tinha um tratamento tão esquisito quando a gente tentava fugir desses modelos de prestação. A tal ponto que, provavelmente vocês já devem ter sentido isso na pele, não era rara a situação em que as pessoas tentavam transformar obrigações pecuniárias em obrigações de fazer, não fazer entrega de coisa, para tentarem utilizar dos mecanismos coercitivos, dos mecanismos mandamentais executivos próprios do 461 e do 461-A. Lembro um caso, que era um caso muito famoso, que era um problema que envolvia, por exemplo, creditação de valores que não haviam sido pagos anteriormente por conta dos expurgos inflacionários. Havia uma discussão na Justiça Federal imensa para saber se esse tipo de prestação era uma prestação pecuniária, era uma prestação de fazer, era uma prestação de entrega de coisa, mas a discussão, na realidade, não era para saber a natureza da obrigação. O importante não era saber o que essa obrigação era. O importante era saber se, para efetivar esse tipo de prestação, eu podia ou não podia usar, por exemplo, da multa coercitiva, podia ou não podia usar de algum mecanismo de indução previsto no Código do Processo Civil anterior e que não era previsto, por exemplo, para as obrigações de pagar quantia certa. Digo isso porque acho que isso é um dado para nós importantíssimo, fundamental. É fundamental porque demonstra a dificuldade que nós sempre tivemos em superar uma barreira ideológica que diz respeito ao problema de saber qual é a quantidade de poderes que eu vou dar ao magistrado para que ele possa efetivar uma decisão judicial. Uma barreira que tem bases ideológicas muito fortes. Há um trabalho excepcional do professor Ovídio Batista da Silva, falecido há pouco tempo atrás, para mim uma das maiores obras do final do século XX em matéria de processo civil, chamado Jurisdição e Execução na tradição jurídica romano-canônica, obra essa na qual o professor Ovídio demonstra por que é que nós aqui no Brasil temos uma cultura que supõe ser tão natural, ser tão normal, que o juiz não possa ter poder para impor a sua decisão judicial. Me lembro, inclusive, de uma passagem desse magistrado que mencionei há pouco, o hoje desembargador Joel Dias Figueira Júnior, quando era juiz aqui, ainda em Joinville, em que ele dizia assim, que ele se sentia, embora juiz, ele se sentia com muito menos autoridade do que um policial de trânsito. Porque o policial de trânsito, com um apito, ele te para, ele te tira do carro, ele te revista, e se você fizer uma gracinha para ele te leva preso. Em relação ao juiz, entretanto, você pode fazer o que você quiser na frente dele, que não acontece absolutamente nada. Eu sou do Ministério Público, uma vez eu peguei um inquérito policial em que uma juíza do trabalho representou por crime contra uma parte que subiu em cima da mesa da audiência, baixou as calças em cima da audiência, e ela não pode fazer nada, porque, a rigor, nem a prisão em flagrante não era cabível naquele caso, na medida em que a lei que trata dos juizados especiais criminais autoriza a pessoa a se apresentar depois, futuramente, mediante o termo circunstanciado. Então, vejam que, na realidade, embora haja um pouco de exagero aí, há uma grande dose de verdade também nesse tipo de pensamento. A autoridade do juiz, por própria culpa do judiciário, é uma autoridade muito minimizada, em termos, sobretudo, de efetivação, de respeito à autoridade da corte, mas de efetivação dos provimentos judiciais. Isso se deve, como falei, a várias circunstâncias ideológicas. Eu não vou ter tempo de examinar com vocês essa evolução histórica que levou a essa forma de ver esse problema, mas o fato é que, percebam que, a rigor, essa nossa ideia, ela embute uma enorme hipocrisia nossa, sobretudo do Poder Judiciário, uma enorme hipocrisia do Poder Judiciário em supor que é necessário, absolutamente imprescindível, eu limitar ao máximo os poderes do juiz para efetivar a decisão judicial, porque, na verdade, o que eu estou dizendo com isso é que esse juiz não merece confiança, ele deve ser um déspota, ele deve ser um sujeito super autoritário, e por isso ele não merece confiança nenhuma, e é por isso que nós temos que usar sempre de técnicas executivas típicas, ou seja, que a legislação tem que regrar exatamente como é que deve acontecer a forma de satisfação de créditos, a forma de satisfação de obrigações, mas, ao mesmo tempo em que nós apresentamos esse tipo de desconfiança em relação ao juiz, o Supremo Tribunal Federal vem e diz,
O judiciário pode se imiscuir em política pública, pode mexer no que ele quiser em matéria de política pública, pode dar o medicamento mais caro que for para quem quer que seja, pode mandar construir penitenciária, construir defensoria pública, construir escola, construir hospital, o que ele quiser, e isso não tem problema nenhum. Quer dizer, esse mesmo juiz que é autoritário para impor uma decisão judicial, submetida a contraditório, que passou por todo um procedimento adequado, esse mesmo juiz que é déspota para esse fim, é o juiz que não é nem um pouco déspota, nem um pouco autoritário, para, por exemplo, alterar toda uma política pública de educação, de saúde, ou do que seja, no direito brasileiro. Vejam que, na realidade, nós vivemos, portanto, num momento que é um momento muito peculiar, um momento em que se coloca diante de nós a necessidade de nós reobservarmos, de nós revisitarmos algumas noções que para nós sempre foram muito clássicas, muito claras, mas que, a rigor, são incompreensíveis do ponto de vista do jurisdicionado, do ponto de vista daquele que espera a prestação jurisdicional. E um desses pontos, a meu ver, tem justamente a ver com esse problema da chamada execução indireta, com as chamadas técnicas de indução e de subrogação para a efetivação dos direitos. Acho que esse ponto é, sobretudo, relevante, porque ele se liga a um outro problema no modelo brasileiro, que é o fato de que, a todos aqueles que se preocupam com a análise dos dados do Poder Judiciário no modelo brasileiro, é fácil perceber que o sistema brasileiro é muito ruim. Mas dentro do sistema brasileiro muito ruim, sem dúvida nenhuma, a parte que é a pior de todas é justamente a execução, é justamente a parte da efetivação. Não é à toa que, nos últimos relatórios do CNJ, se demonstra claramente que um dos grandes nós do modelo jurisdicional brasileiro está nas execuções e, em particular, na execução fiscal. Notem que um reflexo disso, e isso é uma coisa até curiosa de ser dita, um reflexo disso é a quantidade de obras que a gente vê escrita no direito brasileiro sobre execução. Né? Chega até a ser curioso, quando a gente vai olhar, por exemplo, o direito norte-americano, e vai procurar nos manuais sobre processo civil americanos, você vai achar, assim, tipo, 6 páginas sobre execução. A obra mais clássica deles, do Arthur Miller, é uma obra que tem 20 páginas sobre execução. Porque, na realidade, a coisa funciona. E, quando a coisa funciona, não precisa discutir. Aqui no Brasil, é justamente o contrário. Como as coisas tendem a não funcionar, é necessário que a doutrina gaste uma energia gigantesca para tentar mostrar como essas coisas poderiam evoluir, poderiam melhorar, ou como a gente poderia ter um processo executivo, ou uma fase executiva mais efetiva. E me parece que isso toca justamente, de novo, esse tema, daí a importância desse tema que escolhi tratar com vocês nessa tarde aqui. Penso eu que o Código de Processo Civil atual, ele apresentou uma enorme novidade, apresentou um grande passo adiante nesse aspecto aqui, que é um dispositivo que ficou meio perdido no artigo do Código que se refere aos poderes do juiz, no artigo 139 do Código de Processo Civil, em particular o inciso 4º do artigo 139, que é um dispositivo que trata dos poderes do juiz em matéria de efetivação das decisões judiciais. Então, ao lado das regras que nós vamos ter, ainda no Código atual, que falam sobre a efetivação das decisões, então, cumprimento de sentença, execução de títulos extrajudiciais, que daí não são propriamente decisões, mas são técnicas de efetivação também, né, de prestações, nós vamos ter uma regra geral posta lá nesse artigo 139, inciso 4º, que me parece oferece um subsídio importantíssimo para a gente poder vencer alguns preconceitos que para nós sempre foram muito clássicos no campo da efetivação dos direitos. Qual em particular? Bom, essa regra diz basicamente o seguinte, que o juiz pode empregar qualquer tipo de mecanismo de indução ou de subrogação. O código ele é pródigo em usar adjetivos outros aí, eu não vou usar, não vou ler a regra, porque a regra, do ponto de vista técnico, ela é totalmente equivocada, mas o fato é que ela quer dizer o seguinte, que o juiz pode utilizar de qualquer mecanismo de subrogação ou de indução para a obtenção das tutelas de prestações de fazer, não fazer e entrega de coisa, e também, diz expressamente isso o código, e também para as prestações, para as ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. Essa regra, a meu ver, é talvez uma das grandes novidades, uma das maiores novidades dentro do modelo do Código. Porque justamente, a meu ver, ela responde a uma exigência, a uma demanda da doutrina anterior, da doutrina formada no Código anterior, que justamente apontava o fato de que
embora o código anterior tivesse evoluído muito ao tratar das prestações de fazer e de não fazer, e de entrega de coisa, ele continuava ainda vinculado a um modelo obsoleto e antigo, e um modelo inefetivo de tutela de prestações pecuniárias. Afinal, no código anterior, embora nós tivéssemos o 461 e o 461A, que falavam das tutelas de prestação de fazer, não fazer e entrega de coisa, para as prestações pecuniárias, nós continuávamos submetendo esse tipo de obrigação a um modelo rígido de execução, né, que exigia a necessidade de que o juiz sempre observasse aquelas etapas, aquele procedimento especificamente regrado na legislação processual. O Código atual continua mantendo esse mesmo regramento, continua mantendo uma disciplina específica da execução de várias espécies de obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, e também da obrigação pecuniária. Porém, ele traz essa regra, que está colocada, como falei, lá na parte introdutória do Código do Processo Civil, e que, me parece, permite uma outra releitura do problema. Uma outra releitura que exige que, em primeiro lugar, nós assentemos duas premissas que, a meu ver, são fundamentais. Primeira delas, a necessidade de interpretar as técnicas de efetivação dos direitos a partir da ótica da isonomia. Ou seja, observar que o modelo anterior, ao fazer uma distinção clara entre o emprego de técnicas típicas para obrigações de caráter pecuniário e o emprego de técnicas atípicas para as prestações de fazer, não fazer e entrega de coisa, nitidamente violava a garantia da isonomia. Porque não há nada que justifique um tratamento diferenciado entre as prestações de fazer, não fazer e entrega de coisa, que tem uma forma muito mais sofisticada e efetiva de satisfação, e as prestações pecuniárias, que têm uma forma muito menos efetiva de satisfação. A rigor, essa ideia já era defendida no modelo anterior por vários professores, a exemplo do professor Luiz Guilherme Marinoni, no estado do Paraná, do antigo desembargador e também professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, no Rio Grande do Sul, e de outros tantos autores na vigência do Código anterior. A ideia de que as técnicas do 461 do Código antigo também eram necessárias, também seriam aplicáveis para prestações pecuniárias, para prestações que implicassem o pagamento de soma em dinheiro. No modelo atual, como falei, né, não há mais nada o que justifique aquela discriminação que se fazia no regime anterior. Se nós interpretarmos de forma adequada, a meu ver, esse dispositivo do Código do Processo Civil, fica patente que o regime atual pretende justamente superar essa dicotomia entre execução típica e execução atípica que nós tínhamos no modelo anterior e que era tão pernicioso para as espécies de prestação pecuniária. Além disso, ao lado disso, parece evidente que esse dispositivo, o artigo 139, inciso 4º, está atrelado a uma outra garantia fundamental também. Ao lado de estar ligado de forma direta à ideia de isonomia, ele está ligado de forma direta também à ideia de efetividade da prestação jurisdicional. Garantia essa posta no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Afinal, nada justifica que eu precise ou que eu utilize uma técnica inefetiva para dar vazão a um tipo de prestação. Não há racionalidade nenhuma que torne lógico, que torne admissível que algumas prestações tenham direito a técnicas de efetivação que sejam adequadas, enquanto outros tipos de prestação tenham necessariamente que se submeter a técnicas de efetivação que são inadequadas, só porque tem outro tipo de natureza. E notem que a conjugação desses dois elementos, dessas duas razões, nos faz considerar o seguinte: percebam como era irracional o modelo antigo. Porque o modelo antigo supunha que toda obrigação pecuniária é menos importante do que uma obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa. A obrigação, por exemplo, pecuniária, que impunha, no regime antigo, alimentos fundados em ato ilícito, por exemplo, para o Código anterior, era bem menos importante do que uma obrigação de consertar uma cadeira dessas daqui, desse auditório. Tem alguma lógica em supor esse tipo de racionalidade? É razoável imaginar que realmente um sistema processual pode trabalhar com uma lógica dessa, supondo que toda prestação pecuniária vale menos, é menos importante do ponto de vista constitucional do que uma prestação de fazer, qualquer que seja? E relembro a vocês, né, alimentos
para o Código anterior, os alimentos que tinham direito à proteção específica do Código anterior eram só os alimentos fundados em direito de família. De modo que alimentos fundados em ato ilícito realmente submetiam ao regime padrão do Código, com a única exceção de que podiam exigir a formação de um fundo para depois ser pago o valor referente àqueles alimentos. Quer dizer, o Código dizia que a pessoa que é atropelada, esse sujeito tinha que se submeter, se fosse pedir alimentos, a uma execução típica, como qualquer outro tipo de obrigação, com penhora, expropriação e alienação de bens, como se ele pudesse esperar esse tanto de tempo para receber esse valor de alimentos. Enquanto que o filho do Mick Jagger, embora também seja filho da Luciana Gimenez, e, portanto, não tem a menor necessidade de uma resposta urgente e imediata para os seus alimentos fundados em direito de família, esse cara tinha direito à técnica específica de alimentos e tinha direito até, se fosse o caso, a pedir a prisão civil do seu pai, da sua mãe, etc. e tal. Não há nenhuma lógica que admita e que comporte esse tipo de conclusão. Daí porque parece evidente que essa ideia de vocês, de nós submetermos ou apreciarmos esse artigo 139, inciso 4º, como a grande regra de execução no modelo brasileiro atual, me parece fundamental. Observo que, no direito brasileiro, isso já é, de certa forma, defendido por grande parte da doutrina brasileira. Há vários autores que têm olhado esse artigo 139, inciso 4º, e têm enxergado ali realmente um dispositivo que deve servir como uma luz para todo o sistema de execução brasileira. O problema, entretanto, me parece, o mais importante, e vou ficar só no mais importante porque o tempo meu é curto, o problema que eu vejo mais importante aí é que a quase unanimidade da doutrina brasileira tem entendido que, embora o artigo 139 também se aplique para prestações pecuniárias, ele só pode ser aplicado para prestações pecuniárias de forma subsidiária. Ou seja, só quando a técnica típica de execução de obrigações pecuniárias não servir, não for útil, não obtiver o resultado adequado à tutela do direito apresentado, só nesse caso é que o juiz estaria autorizado a empregar algum meio de coerção, algum meio de subrogação distinto daqueles previstos pelo Código de Processo Civil. A meu ver, há nessa leitura um enorme e gigantesco equívoco, porque não há nenhuma razão que justifique esse tipo de conclusão. Supor que a técnica típica é preferencial em relação à técnica atípica é supor que a técnica inefetiva é preferencial em relação à técnica efetiva. É supor que a violação da isonomia é preferencial à satisfação da isonomia. É supor que nós primeiro devemos esgotar um meio que não vai levar a nenhum resultado útil, para só então tentar buscar algum resultado útil. E não tem nada que permita esse tipo de conclusão no modelo brasileiro. Tanto é assim que o argumento mais empregado para defender essa preferência, essa prioridade da técnica típica, por incrível que possa parecer, é o fato de que a técnica típica é expressa e minuciosamente regulamentada pelo Código de Processo Civil. Ou seja, é pelo fato de que o Código gasta 100 artigos para descrever um negócio, que ele é preferencial em relação àquele negócio que ele gasta um artigo só. Mas eu não aprendi esse tipo de técnica de interpretação na faculdade e acho que vocês também não devem ter aprendido esse tipo de técnica, pela simples razão de que essa técnica não existe. O fato de que a gente tem um regramento minucioso da execução por expropriação patrimonial só existe pelo fato de que a expropriação patrimonial exige uma série de garantias que outros tipos de medida não exigem. E tanto isso é verdade que, também para obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, a gente tem um tratamento minucioso no campo da execução. Mas ninguém nunca supôs defender a conclusão de que, então, para prestações de fazer, não fazer e entrega de coisa, as execuções específicas, as execuções por coerção, por indução, por subrogação, têm que primeiro se subordinar ao esgotamento da via tradicional. Ou seja, primeiro eu tinha que oferecer para você a transformação da obrigação em perdas e danos, ou tentar fazer com que um terceiro cumpra a obrigação, para só depois poder impor multa coercitiva. Suponho que nenhum de vocês imagine que essa coisa funcione desse jeito, porque realmente ela não funciona desse jeito. Agora, por que para a obrigação pecuniária ela deve se subordinar a esse modelo executivo aí? Nada justifica essa lógica, nada justifica que as coisas funcionem assim. É por isso que nós vimos defendendo a ideia de que a regra do 139 é a regra mais importante sobre a execução, sobre a efetivação das tutelas jurisdicionais. Ela é o modelo de efetivação. O juiz deve
ao escolher a técnica que vai impor para a satisfação das prestações, ele deve eleger aquela que for a mais eficiente, a mais efetiva. E se houver mais de uma efetiva, há evidentemente aquela que for menos onerosa para o executado. É assim que funciona o regime, é assim que funciona, a nosso ver, o sistema executivo brasileiro. E assim é que ele deve funcionar para que a gente realmente possa ter uma tutela jurisdicional efetiva e adequada. A partir desse critério, vistas as coisas desse modo, eu queria, muito sucintamente também, tratar com vocês duas observações em relação a essas técnicas atípicas. Uma delas em relação à figura que, aparentemente, se tornou a única figura de tutela executiva atípica que a gente conhece, que é a ideia da multa coercitiva. Né? Todos nós supomos, ou é muito natural que suponhamos, né, e o judiciário praticamente só atua isso, supomos que as técnicas atípicas de execução significam traduzindo em miúdos, significam dizer o juiz ordena alguma coisa e impõe multa coercitiva, como sanção para eventual inobservância da ordem judicial. No entanto, bem vistas as coisas, vocês vão perceber que a multa coercitiva, de todas as técnicas que nós temos no direito brasileiro, é, de longe, a pior e a menos efetiva dessas técnicas. Eu sei que, para quem é parte, às vezes, a multa coercitiva é a melhor das técnicas, porque o sujeito, de repente, tem uma obrigação que vale 1.000 e vai ganhar uma multa coercitiva de R$1 bilhão. Agora, do ponto de vista da técnica processual e do ponto de vista da tutela dos direitos, é absolutamente irracional supor que a gente possa transformar uma prestação de R$10.000 numa multa coercitiva de R$1 bilhão, que é entregue para o credor pelo fato de que o réu, devedor, descumpriu não a obrigação do autor, não a obrigação do credor, descumpriu uma ordem do Estado, uma ordem da jurisdição. E, no entanto, é isso que a gente faz todo dia e agora de forma expressamente consignada pelo Código de Processo Civil. Veja o que acontece com a multa coercitiva brasileira. Em primeiro lugar, o juiz fixa a multa coercitiva e a gente sabe, essa multa coercitiva é devida para a parte autora, para a parte credora. É a regra expressa hoje do Código, o Código anterior não tinha essa regra, isso foi uma interpretação da jurisprudência, né? Eu não vou entrar em detalhes de como é que essas coisas aconteceram, mas a jurisprudência entendia assim, isso foi hoje positivado no Código do Processo Civil. Então, o juiz fixa a multa, essa multa é devida para o autor. Fixada a multa coercitiva, ela é devida até o cumprimento da prestação. Como essa multa é devida para o autor, é evidente que quem tem que tomar a iniciativa para a efetivação dessa multa é também o autor. E se faz isso de que forma? Se faz isso, por exemplo, através de uma execução provisória, do cumprimento provisório, ou de um cumprimento definitivo daquela decisão judicial. Convenhamos que propor um cumprimento provisório de uma multa coercitiva, num modelo como o nosso, em que a jurisprudência entende que, se a decisão final da causa for contrária àquela decisão anterior, uma liminar, por exemplo, a sentença, etc., quer dizer, se não houver confirmação até a última instância daquela decisão que impôs o meio coercitivo, se não houver essa confirmação, a multa cai. Convenhamos que, num modelo como esse, promover uma execução provisória, um cumprimento provisório desse tipo de título, é um enorme de um risco. Afinal de contas, a gente corre o sério risco de ter que devolver o valor da multa e indenizar os prejuízos que a outra parte teve com a efetivação da multa. É por isso que é muito raro de a gente ver cumprimento provisório dessa multa coercitiva. O que acontece, então? Todo mundo vai fazer o cumprimento só definitivo. Porém, como vocês sabem melhor do que eu, os processos no Brasil não demoram, como na Alemanha, 6 meses para terminar. Eles demoram, pelo menos, uns 48 anos para terminar. Só que uma multa fixada no começo do processo e que espera 48 anos para ser executada, ainda que seja uma multa de R$100, eu não sei fazer conta de matemática, por isso fui estudar direito, mas o fato é que uma multa que demora 48 anos para ser executada vira quanto? Vai virar alguns bilhões de reais. O que acontece daí? Aí chega o STJ e diz, não, 48 bilhões de reais não vai executar. Vamos reduzir o valor da multa. Vamos botar essa multa, que ficou em 48 bilhões, vamos botar ela em R$2.000, tá bom para você? Ou seja, o réu, devedor, que teve uma ordem judicial lá no começo do processo, confirmada até a última instância, ficou 48 anos desobedecendo uma decisão judicial, não cumprindo com a obrigação do credor, e por causa disso ele vai pagar uma multa de, sei lá,
que seja 10 mil reais, que sejam 100 mil reais, ainda assim é um gigantesco de um bom negócio para esse cara. Não é por outra razão que o que acontece na prática brasileira é que nós temos um alto índice de descumprimento de decisão judicial. Porque é evidente que esse modelo é feito para não funcionar. É um modelo que é feito para não cumprir com o seu papel básico, que é o papel de estimular a pessoa a cumprir a prestação. Eu diria que um modelo que realmente está preocupado com a função da multa coercitiva, fazer com que o réu cumpra a prestação, é um modelo que não pode sequer supor a possibilidade de que uma multa possa atingir um valor tão alto como esse valor que tem atingido normalmente nos casos brasileiros. Por quê? Porque se o juiz percebe que a multa não serve para coagir o devedor ao cumprimento, a primeira coisa que ele tem que fazer é mexer naquele meio coercitivo, porque é evidente que o papel dele é estimular o réu a cumprir a prestação, e não simplesmente botar lá uma multa e dizer, esqueci por aí, agora vamos botar nos arquivos, um dia alguém executa esse valor e está tudo bem assim, porque vai ganhar uma indenização gigantesca, que, na rigor, não devia ter papel indenizatório, mas é o que serve, no fim das contas, a multa coercitiva. Por isso é que é necessário, me parece, que a gente repense a função desses meios de indução, a função desses meios de subrogação, e comece a agir de forma inteligente em relação a isso. Comece a notar que o Código não põe como única figura a multa coercitiva. Há inúmeras outras técnicas que são possíveis de serem empregadas no direito brasileiro como meios de coerção. Eu mesmo pedi até para trocar a minha ordem de fala com o professor Ricardo Alexandre, porque eu estou sujeito a uma medida coercitiva extremamente útil, extremamente eficiente. A minha esposa me mandou chegar em casa até às 8h30, porque a gente tem um show para ir, e se eu não chegar era melhor que eu nem voltasse. Não há medida mais coercitiva, mais efetiva do que a ordem da tua esposa. E, para quem é casado, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, na realidade, meios coercitivos, e esse meio coercitivo, só para dizer para vocês, é ilegal, o juiz não pode usar, mas outros tantos meios coercitivos são evidentemente muito mais eficientes do que a multa coercitiva para a obtenção do resultado. Dou só 2 exemplos. Um deles, muito questionado, né, esse que a gente vê normalmente no noticiário brasileiro, os juízes caçando habilitação para dirigir, ou passaporte, ou, enfim, alguma espécie de documento que autoriza a pessoa a cumprir com algum direito, etc. Né? Esse meio, embora extremamente questionado, né, e eu não vou ter tempo de examinar o assunto com vocês, que eu também já levei um outro meio coercitivo na orelha aqui, mas esse meio, embora muito questionado, é muito útil. E eu diria para vocês, embora todas as questões que possam estar ligadas a ela, a restrição a direitos não é alguma coisa em si, nem ilegal, nem inconstitucional. Muito pelo contrário, é uma figura até bastante útil em várias circunstâncias. E um outro meio coercitivo pouco empregado, mas que tem toda uma racionalidade muito própria, é a figura da chamada intervenção judicial. A ordem do juiz que nomeia um interventor para ou gerenciar parte, por exemplo, de uma empresa, ou acompanhar o cumprimento de uma decisão judicial, mais ou menos nos moldes do que acontece no sistema norte-americano com os chamados masters e receivers. A ideia, nesse caso, é tão interessante que o direito brasileiro tem, inclusive, previsão expressa dessa figura. O artigo 102, os artigos 102 e seguintes da lei do CAD autorizam não só ao juiz, mas até ao CAD, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que se valha desse tipo de meio de indução para o cumprimento de certas decisões administrativas ou jurisdicionais. É uma técnica extremamente eficiente, muito mais eficiente, muitas vezes, do que a própria multa coercitiva, e muito pouco empregada no modelo brasileiro. Com esses 2 exemplos, eu só queria indicar para os senhores a necessidade de a gente repensar essa situação. Se nossa preocupação, de fato, é com a tutela efetiva dos direitos, é importante que a gente comece a perceber que o modelo que nós estamos utilizando até hoje é um modelo irracional e inefetivo, e que o direito precisa evoluir, o processo precisa evoluir para a obtenção de uma resposta mais eficiente e mais efetiva da tutela jurisdicional. Muito obrigado.